Bom, boa noite. Estamos aqui mais uma oficina de escrita criativa da UB Goiás, a quinta oficina, e hoje com o papel da crítica literária e análise de poemas com a professora Goiandira Ortiz. Esse projeto foi aprovado pelo Conselho de Cultura, o presidente do Conselho está aqui conosco, Carlos William, a partir do projeto da Lei Aldir Blanc, que é gerido pela Secretaria Especial de Cultura, que é ligada ao Ministério do Turismo do Governo Federal. Hoje é uma noite muito especial, a professora Goiandira já reparou aqui que eu estou particularmente alegre, mas é porque eu quero ouvi-la há muito tempo, né? E ainda mais com um tema que me é tão caro, como a questão do papel da crítica, que, na minha opinião, é fundamental para não só para a evolução, mas também para a divulgação da literatura, que é um dos papéis da UB. E também, né, a questão da poesia, que será focada aqui hoje. Então, passo a palavra para a professora Goiandira Ortiz, que, em nome da UB, lhe dou as boas-vindas, professora. Muito obrigado pela presença. E eu aceite. Muito obrigada. Boa noite, né, a todas e a todos. É um prazer aqui estar com você, com um público, né, tão seleto. Eu não imaginava, né, ter aqui a presença de pessoas que já estão na lida aí com a crítica e tá com a poesia, né, com a literatura de um modo geral, não é? Então, isso me dá uma responsabilidade muito maior e me faz propor aqui, na verdade, muito mais um diálogo do que qualquer outra coisa. Eu agradeço muitíssimo o convite do Ademar, né, parabenizo a UB pelas oficinas, né? Nós já estamos na quinta edição, isso é muito bom mesmo, né? Eu me lembro lá atrás com o Edival Lourenço, me parece que foi com ele que começou algo assim, e assim, acho que é exatamente esse, o papel da UB. O papel da UB é também buscar, né, essa correspondência, né, lançar algumas palavras, né, em direção aos poetas, né, aos escritores de um modo geral, né, quer dizer, buscar formar também, né, formar escritor, oportunizar a eles diálogo, né, possibilidade de troca, de experiência, principalmente como eu vi aqui nas outras oficinas, né, que essas outras oficinas trouxeram muito a experiência do próprio escritor, né? Então, foram escritoras, escritores, né, que aqui estiveram e ainda vão estar, que poderão conversar com esse público ou repassar a esse público, né, um pouco da sua experiência como artista da palavra, né? Isso é muito bom, eu acho que é perfeito, né? E acho que a UB está aí, né, torço para que continue nesse caminho, fazendo mais oficinas de escrita criativa, né, que já transcendeu esse nome de escrita criativa, né? Já é muito mais do que isso. Então, parabéns aí, Ademir, pela gestão, né, pelo que você tem feito frente à UB aí, né, tocando esse lugar do escritor, né? Bom, eu não sei, né, porque, enfim, né, talvez dos autores aliás, dos profissionais, né, que foram convidados, eu talvez seja a única que não exatamente que não atua, né, no ofício da escrita literária. Né? Eu não escrevo, não tenho um livro publicado, né? Posso até escrever, mas não tenho um livro publicado, não tenho nada disso, não me coloco como uma escritora, como uma poetisa ou algo assim. Não é?
esse é um aspecto. O outro aspecto é que coube a mim um tema que é um pouco, né, que eu acho fascinante, mas que ele é um pouco, digamos, espinhoso, né? A crítica, ela não é um exercício fácil para para quem é profissional da crítica, para quem a exerce, e não é também, né, não tem uma recepção tão boa, né, por parte de escritores, por parte do leitor comum e tudo mais, né? Então, ela tem aspectos assim de imediatos, né? A crítica que é aquela favorável, né? É claro que ela é muito bem recebida, mas a crítica que não é assim tão favorável, ela não é assim tão bem recebida, né? E talvez construída em bases não tão justas, né? Que o escritor possa achar isso. Então, é um tanto quanto, é uma crise a crítica, né? Ela provoca, de um jeito ou de outro, uma certa crise. E a outra parte aí, que é muito boa, que é de análise de poemas, né? A melhor coisa que a gente faz na vida é ler poesia, e quem mexe com literatura é ler poesia e naturalmente, falar sobre, né? Ler e falar sobre, fazer algumas análises, dialogar, tentar mostrar caminhos para o leitor que nos ouve ou que nos lê, né? Então, talvez seja por conta do meu ofício de professora, né, que me coube essa parte, embora eu não seja mais professora, né, assim, oficialmente, eu estou naquela categoria de professora inativa, né? Eu me aposentei da UFG há pouco tempo, embora esteja atuando ainda como orientadora no programa de pós, mas já não estou na sala de aula, né? É tanto que eu não sei, esse período da pandemia que teve tanta coisa aí online, né? Eu não lidei com isso e acho que não sou tão boa e o Ademir vai me ajudando aqui, tá? Bom, então vamos lá tentar discutir essa questão da crítica, né? E chegar ao papel da crítica, né? Todo mundo que está aqui já teve uma experiência, pelo que eu vi, são pessoas que estão engajadas, né? Que fazem parte desse segmento, pelo menos as que eu conheço aqui, desse segmento, né, das práticas literárias, de uma forma ou de outra, né? Ou escrevendo, ou fazendo crítica, ou sendo poeta, né? Sendo romancista. Então, todo mundo já é bem familiar essa questão da crítica. Quando eu não consigo sair do lugar ainda, né? Não consegui sair do lugar de professora, embora não seja oficialmente mais, né? Não esteja exercendo. Quando a gente pensa oficina, né? E nessa proposta, eu defini, né, uma linha, sabe, que pudesse, e também online, que pode ter um público mais diverso, eu defini uma linha mediana aí para falar sobre crítica. Não é? Então, ela não é lá embaixo, nem é tão alta, né? Quer dizer, que alcançasse a minha conversa aqui, pudesse alcançar o maior número possível de pessoas, né? Que não fosse complexa, né? Mas também não fosse simplória. Então, vai ficar nessa linha aí, média, né, para ver, e com altos e baixos, talvez, né, a gente possa conversar. E vou pedir muito da parte de vocês, vou pedir muita participação, né? O Ademir poderá ir aí administrando o chat e nos dizendo daquilo que vocês gostariam de interferir, de dizer. Isso é uma coisa. E outra coisa também é só pedir a palavra, né? Aí a voz até é boa, né? É muito bem-vinda. Então, para começar, eu queria
eu quero, né, trazer aqui para vocês 2 poemas. Esses 2 poemas, eles serão, diria, o impulso para a nossa conversa aqui, desse primeiro dia, né, sobre crítica literária. Tá? Deles, a gente vai puxando 2 poemas, depois tem mais um outro texto também, que a gente, são pequenos, que a gente vai ler. Deles, a gente vai puxando aquilo que nos interessa, né, quanto a esse assunto. Isso aqui, o coisa vai passando de mais rápido, né? Então, vamos lá, vamos voltar. Aqui. É um poema do Pablo Neruda, que vocês, um poeta, né, que todo mundo conhece, né, poeta latino-americano, que foi muito importante para a minha geração, né, poeta chileno, e eu retirei dessa antologia poética, aqui publicado pela José Olímpio recentemente, com tradução da Eliane Zaguri, né? O poema, embora ele esteja... É um livro, né? É uma publicação bilíngue, então a gente tem, de um lado, o poema, né, na língua original, e no outro, a tradução. E esse poema aí está na versão original em verso, né? E ela opta por buscar uma forma, né, a forma da prosa, né, quer dizer, essa forma que não corresponde necessariamente ao verso, mas que aproxima-se muito, nesse caso aqui, né, aproxima-se muito do original. E ela diz que opta por isso em razão de querer, né? O objetivo dela é buscar uma tradução muito mais próxima do original, né? E o verso talvez poderia criar algumas amarras, alguns entraves para ela, né? Então ela faz isso. E considera também que, como é bilíngue, tem ali do lado a versão original, então quem quiser poderá ir até lá e ver, e tratando-se de espanhol também, que é uma língua que nós temos, né, uma certa familiaridade, né? Bastaria um dicionário para qualquer dificuldades maiores ali, né? Quaisquer dificuldades maiores. Bom, então está aqui o poema Ode à Crítica, de Pablo Neruda, né? Alguém gostaria de ler ou não? Não sei. Seria possível? Vocês estão enxergando bem aí ou não? Estão enxergando? Legal? Tá. Alguém gostaria de ler ou não? É só esse pequeno trecho? Não. Temos mais 3. Temos mais 1, 2, 3, 4, 5. São 6 slides. Pois é. Eu posso começar e alguém continua. Ah, tá. Camille Barros. Então, vamos lá, Camille, por favor. Não, Luciene. Ah, tá o nome aqui, Camille, não é você, não? Não. Engraçado, tá o nome Camille. Ah, lá em cima, né? A Luciene está aqui embaixo. Desculpa, Luciene. Tá bom, desculpa. Isso aí, isso aí. Desculpa, Luciene. Tá. Ode à Crítica, Pablo Neruda. Se eu errar alguma palavra é porque está bem pequeno aqui para mim. Mas vamos lá, né? Escrevi 5 versos. Um verde, outro era um pão redondo. O terceiro, uma casa se levantando. O quarto era um anel. O quinto verso era curto como um relâmpago. E ao escrevê-lo, me deixou na razão a sua queimadura. E bem, os homens, as mulheres, vieram e tomaram a simples matéria. Fibra. Fulgor. Vento, fulgor. Vento, fulgor, barro, madeira, e com tão pouca coisa construíram paredes, apartamentos, sonhos. Numa linha da minha poesia, secaram roupa ao vento. Comeram as minhas palavras.
guardaram-nas junto à cabeceira. Viveram com um verso, com a luz que saiu do meu flanco. Então chegou um crítico mudo. Próximo. Ah, não vai continuar, Luciene? Então tá, vamos lá. Crítico mudo. E outro cheio de línguas. E outros chegaram, cegos ou cheios de olhos, elegantes alguns, como cravo, com sapatos vermelhos, outros estritamente vestidos de cadáveres, alguns partidários do rei e a sua elevada monarquia. Outros se tinham embaraçado na testa de Marx e espermeavam na sua barba. Outros eram ingleses, simplesmente ingleses, e entre todos se lançaram com dentes e facas, com... Ah, tá, desculpa. Desculpa aqui. Uhum. Com... Com dicionários. Com dicionários e outras armas negras, com citações respeitáveis. Se lançaram para disputar a minha pobre poesia, as simples gentes que a amavam. E lhe fizeram funis, enrolaram-na, prenderam-na com 100 alfinetes, cobriram-na com pó de esqueleto, encheram-na de tinta, cuspiram nela com suave benignidade de gatos. Destinaram-na a embrulhar relógios, protegeram-na e condenaram-na. Juntaram-lhe petróleo, dedicaram-lhe úmidos tratados, cozinharam-na com leite, somaram-lhe pequenas pedrinhas, foram-lhe apagando vogais, foram-lhe matando sílabas e suspiros. Amassaram-na e fizeram um pequeno pacote que destinaram cuidadosamente aos seus sótãos, aos seus cemitérios. Logo se retiraram, um a um, enfurecidos até a loucura, porque não fui bastante popular para eles, ou impregnados de doce menosprezo pela minha ordinária falta de trevas, retiraram-se todos. E então, outra vez, junto à minha poesia, voltaram a viver mulheres e homens. De novo fizeram fogo, construíram casas, comeram pão, repartiram entre si a luz. E no amor uniram relâmpago e anel. E agora, perdoci-me. Perdoai-me. Perdoai-me. Ah, tá. Perdoai-me, Senhor, senhores, que interrompa essa história que lhes estou contando e vá viver para sempre com a gente simples. Pablo Neruda, Antologia Poética, tradução de Eliane Zaguri, Rio de Janeiro, editora José Olímpio, 2021. Isso. Acabaram com a poesia dele. Pois é. Aí nós começamos já, a Luciene não conteve, né, aí a risada, mas aí já começamos, né, de imediato já vem um problema que a gente tem que colocar na mesa, né, na pauta da questão da crítica, né? Lendo o Neruda, né, esse belíssimo poema, é um poema, eu acho, né, que é um poema, e agora estou dizendo muito mais como leitora do que qualquer outra coisa, né, porque é um poema de imagens, né, de imagens corpóreas, de imagens muito fortes, né, fortes no sentido assim de imagens muito bem construídas, né, que ligam esses pedaços da realidade para formar uma outra coisa, né? Então,
primeiramente, a gente tem aí, salta ao olho, né, essa questão digamos, né, da discórdia entre a literatura e a crítica, entre os que fazem literatura e aqueles que fazem crítica, né? Pode ser a visão, né? Como é a visão dos que fazem literatura a respeito da crítica, né? Esse é um grande problema em relação à crítica, não é? Quer dizer, a crítica vista como aquela que, em vez de cumprir um dos seus papéis, que é mediar, né? Mediar a relação com o leitor, né? Ela afasta o leitor, ela quer tornar o texto algo estranho, né? Mas, e aí, vocês podem ver que, vamos voltar um pouquinho aí para o início do poema, né, para o título, né, é Ode à Crítica. A ode é um tipo de composição, né, da antiguidade grega, clássica, latina, né, também, que é de exaltação, né, que é de homenagem, que é de alegria, né? Então, no entanto, a proposta dele, o título dele, vem como Ode à Crítica. Ele já causa aqui para nós um estranhamento. É uma homenagem à crítica, né? Há uma ironia aqui, né? Essa ode à crítica já começa com essa distinção em relação a essa, digamos, né? Mostrando essa crise, né? Em relação à crítica. Escreve uma ode à crítica, mas o discurso que vem depois nega tudo isso que representa a ode, né? Que é de exaltar a crítica, algo, né? Que é de homenagear, que é festiva, né? No entanto, a gente não vê isso. Uma coisa assim que eu acho bastante interessante para nós aqui, antes de tudo, é que ele começa assim: escrevi 5 versos, né? A primeira palavra, escrevi, já nos introduz, né, no mundo daquilo que não é natural, daquilo que é feito pelo homem, né, pelo ser humano, e daquilo que está no universo, né, do simbólico, né? É cultura, não é natureza, é cultura. Entra nesse universo do simbólico, né? Traz para nós aqui já uma das maiores invenções humanas, né? Que é a escrita, não é? E dentro desse universo da escrita, a gente vai ver ele talhar aí que escrevi o quê? Versos, né? Dentro desses vários segmentos da escrita, a gente já tem uma escrita especial, né? Que é o que a gente chama de literatura, e no caso aqui, de poesia. Escrevi 5 versos. E aí, logo, vocês, né, depois dessa afirmação, né, como de autoria, né, dessa afirmação do poeta aqui, né, vocês vão ver entrar nesse universo do simbólico, da criação, que traz a primeira anotação aqui para nós, né? Escrevi 5 versos: um verde, outro era um pão redondo, né? O terceiro, uma casa se levantando, o quarto era um anel, o quinto era curto como um relâmpago, e ao escrever me deixou na razão a sua queimadura, né? Então, esse universo que ele traz aqui, sabe, que a gente vê, sabe, verso ser pão redondo, verde, né? Esse verso, o verso ser verde, o verso levantar casa, né? O verso ser relâmpago, já nos introduz nesse mundo, sabe? Nesse mundo, né, que tem aí uma marcação, né, evidente, naturalmente, né, fora daquilo que nós conhecemos cotidianamente, né, como, por exemplo, a nossa linguagem diária, né, a linguagem que a gente encontra no jornal,
a linguagem dos nossos, sei lá, dos nossos estudos, né? Da nossa, dos textos da história, da economia, né? Então, tem algo aqui, sabe, que traz o possível, sabe, que traz o possível e uma outra ideia, né? Traz o devir, né? Outro era um pão redondo, é o universo do possível, do provável. Isso é interessante colocar aqui para vocês, esse universo do possível, do provável, né? Ele se antagoniza aqui com o acontecido, né? O universo do possível, ele é um universo que inaugura, né, aquilo que fica, sabe, diria, fica numa tensão que não é, né, não é nunca o realizado, é o possível, tá? É o possível. Esse é o universo da literatura, né? Esse é o universo né, é o mundo da literatura, é o mundo da poesia, tá? Um verso ser um pão redondo, né? E o que isso vai significar mais para frente? Quem é que vem, né? Quem é que vem logo em seguida para, digamos, né, apreciar, né, para usufruir desse verso, sabe? Desse verso que é um pão, desse verso que é uma casa. São os homens, as mulheres, né? Tomaram a simples matéria, fibra, vento, esse verso dele, né? Os versos dele são fibra, matéria, vento, fulgor, barro, madeira. E com tão pouca coisa construíram paredes, apartamentos, casas. Numa linha da minha poesia secaram roupa ao vento, né? É muito bonito o Neruda, né? A poesia dele toda é assim. Bom, Neruda foi um poeta, digamos, né, que buscou e se engajou nas lutas, né, revolucionárias aqui da América Latina, que lutou contra todas as formas de opressão, não é? Viveu, se engajou nas causas do povo, não é? Buscou as pessoas simples, procurava falar às pessoas simples, não é? Então, um outro problema que vai colocar aqui, além dessa relação criador, né? Criador, o poeta, e vamos falar poeta, né? Poeta e crítica, vai colocar um outro elemento nessa discussão, que é o endereçamento. Para quem é essa poesia, né? No caso dele, a poesia dele, né, deve chegar a alcançar as pessoas simples, né? Deve alcançar o povo. Ele fala, né, que é buscar uma linguagem, um registro que atinja essas pessoas, tá? E aí ele vai, né, traz aqui, a gente pode ver nessa configuração, né, esses críticos que chegaram, né, cegos ou cheios de olhos, elegantes, sapatos vermelhos, vestidos de cadáveres, partidários do rei e sua elevada monarquia, aqueles outros que se embaraçaram na testa de Karl Marx, né? A gente pode ler, achar, encontrar, ter olhos para ver, né? Que ele traz aqui algumas correntes de abordagem do texto literário, sabe? De abordagem, de olhar o texto literário, né? O texto literário, a crítica, ela naturalmente, né? Ela não é feita na base do impressionismo. Eu, né, pego um poema, leio um livro, leio e me ponho a escrever. Posso fazer uma crítica, né? Mas a crítica da qual nós estamos falando é uma crítica embasada, é uma crítica que vai problematizar o texto, é uma crítica que vem de um leitor,
né, que é o crítico especializado. Tá? Então, ela vem de um leitor especializado. Né? E, para chegar até o texto literário, sabe, ela tem, né, ela tem alguma base de ordem teórica, né? Que ela pode se essa base de ordem teórica, né? Ela se fragmenta aí, a gente pode dizer assim, basicamente, que ela se constrói assim, olha, no processo da obra literária, né? Digamos, a gente tem... Professora Goiandira, a senhora me permite interrompê-la por uma questão muito importante que aconteceu? O professor Gilberto Mendonça Teles acabou de entrar na nossa live. Não é sempre que temos a presença de uma lenda conosco. Professor, muito bem-vindo. Muito bom, Gilberto. Querido Gilberto, é muita honra para mim. Também é muito prestígio, né, Ademir, para você aí, o Gilberto estar aqui, pessoa, né, o nosso ícone, né, como diz o Nilson Gene do nosso estado, né? Enfim, deu uma contribuição muito grande à nossa literatura, né? Realmente, a nossa literatura goiana deve muito ao Gilberto, né? Principalmente, sabe? Aliás, não vou dizer principalmente, né? Vou dizer assim, tanto na sua poesia, mas também naquilo que ele fez de textos críticos, de historiografia, né? Que o Gilberto nos trouxe de história da literatura, né? A Poesia em Goiás é um livro que até hoje não teve concorrente, né? Aquele trabalho, um trabalho de fôlego. Eu não sei se vocês conhecem, mas temos uma edição nova lá no Segraf, o Segraf não, na editora da UFG, né? Não é mais Segraf, que vale a pena tê-la em casa, né? Para as consultas, nós que somos interessados na literatura goiana. Então, o Gilberto é muito, muito bem-vindo e fico até sem saber como me portar. Agora sou eu que vou começar a ficar nervosa aqui. Não, Goiandira, numa oficina sobre crítica, o Gilberto estar conosco, né? Quer dizer, se isso não for justiça poética, não sei o que é, ou seja, crítica e poesia. Então, acabou. Agora é o nome da live mesmo. Se o professor Gilberto conseguir abrir o microfone e dar um oi para o pessoal, seria uma honra para todos nós, professor. Exatamente. Vamos esperar o Gilberto falar alguma coisa. Sim. Que só de já estar. Ele havia me avisado que iria entrar e realmente entrou. Enquanto o professor Gilberto se organiza, se quiser seguir, inclusive a Patrícia levantou a mão. Isso, vamos ouvir a Patrícia. Tá, Patrícia? Cadê a Patrícia? Ela sumiu. Oi, Patrícia. O que aconteceu com ela? Foi embora, será? Ela pode ter levantado a mão sem querer. Às vezes o pessoal bate ali, né? Pode ter sido isso. Foi isso, Patrícia? Aqui, a Patrícia está com a mão erguida aqui, né? Ela pode ter batido sem querer, né? Esquecido. Deve ter saído, né? Tá certo. Não, ela levantou novamente. Patrícia, você quer falar? O Adalberto está lembrando aqui que o livro Poesia em Goiás pode ser lido na Biblioteca do Futuro, né? Que tem a coordenação dele, tem a parceria da UB. Fica à vontade, professora Goiandira. Professor Gilberto, caso o senhor consiga abrir o microfone para dar um oi pessoal, seria uma honra. Eu creio que aqui está aberto. Aí, está aberto, professor. Estamos ouvindo o senhor. Fantástico. Já posso falar qualquer coisa sobre tudo aí? Pode, mas se você puder mudar um pouquinho a câmera para ver o seu rosto? Olha aqui, mais para trás. Então, a minha câmera eu não estou vendo aqui. Um pouquinho para a esquerda. Aí, agora sim. Olha que honra, pessoal. Vou tirar meu óculos. Palmas para o professor Gilberto. Mas olha,
a grande... Extraordinário. Tá? Eu agradeço. A coincidência de eu cheguei de Goiânia antes de ontem e conheci, afinal de contas, conheci o Ademir, com que almoçamos juntos com outros, e toda uma, digamos, uma espécie de lenda que eu tinha do Ademir. Essa lenda, eu não sei se ela virou mito agora. Ontem eu toquei na palestra lá no Instituto Histórico, eu falei num livro chamado Formas Simples, em que se estuda os gêneros populares, o mito, né, a lenda, a saga. E o meu contato com o Ademir foi mais ou menos na direção de ouvir falar dele, mas eu não conhecia nada. Agora já tenho os livros e eu telefonei agora há pouco para agradecer ao contato nosso. E aí dou com a Goiandira, uma pessoa porque eu tenho grande estima, eu admiro, e a quem eu devo a reedição da poesia em Goiás, essa nova edição, terceira edição, que saiu muito bem. Está me ouvindo? Tá, né? Estamos ouvindo, professor. Então, Goiandira, fico muito feliz de novamente ver você, porque você, nosso contato também na Universidade Federal, aí no Rio, em Goiânia, e numa conferência, nessa conferência você falou para mim, e você e o que era o diretor o galego, fala o nome dele agora. Professor Anton. Anton Corbaccio. Vocês dois são os editores da terceira edição do meu livro. Portanto, fico muito feliz. Agora, fiquei um pouco triste que notei que aí em Goiânia pouca gente sabe do livro. Eu não sei se a editora, a UFRG, não, UFG, na cidade de Goiás, não distribui. Não sei se não sabe distribuir o livro. Poucas pessoas conhecem o livro aí. Mas eu agradeço muito a você, que foi você que teve a ideia de que meu livro devesse ser reeditado. Então, meus cumprimentos a você, aos outros escritores que estou vendo por aí, e ao chefe, Ademir, que está fazendo esse trabalho tão bom para Goiás. Admirei-o quando conversei com ele e vi que a UBE, ou UBE, de que eu fui diretor também uma vez aí, diretor-presidente, não sei, chamava-se ABDE, e eu transformei em União Brasileira de Escritores, eu creio que em 62. Então, fico muito feliz de ver uma pessoa como Ademir, com sua inteligência crítica, poética, dirigindo vocês. Meus cumprimentos a todos. Um abraço. Obrigado. Muito obrigado, professor. Muito bem, Gilberto. Muito obrigada aí por tudo. E em relação ao que você disse, né, ao mal das editoras universitárias, né, elas têm uma distribuição, diria assim, que bem modesta, né? Então, como o seu livro também não foi lançado, teve a história da pandemia e tudo mais, ele saiu um pouquinho antes, em 2019, me parece, ou foi em 2020, alguma coisa assim, e aí ele acabou não sendo lançado, né? Que era até para sua vinda aqui em Goiânia. Então, como não teve o lançamento, né, a comunidade literária de Goiânia, não de Goiânia e do estado, não ficou sabendo disso. E talvez eles pensem que agora passou o tempo, né? Não sei, mas eu acho que pode fazer um relançamento. E o
O Antônio também saiu Saiu de lá, é claro. ele concluiu o mandato dele, então está com a outra gestão e tal. Então, tem todas essas variáveis aí, né? Mas eu acho que é uma oportunidade mesmo deve criar-se uma oportunidade de fazer o lançamento, para que as pessoas tomem, né? Saber do livro e reconheçam, né? A nova geração possa ver a importância, né, dele. Mas antes de ontem, o Volney me convidou para uma entrevista lá na universidade, num lugar que se chama SEB, Centro de Estudos Brasileiros. Ele e o outro que foi diretor da editora, agora estão lá. Então, eu tive aí eu fiquei sabendo uma coisa importante, que venderam 5 exemplares. Agora, com a minha conferência, lá venderam 5 exemplares. Olha, beleza, já pelo menos começou a aparecer o livro. Uhum. Leandira, Sim. um abraço para você e para todo mundo aí, tá? Obrigado. Outro para você. Outro para você, tá? Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Bom, então, continuando a nossa conversa aqui, a Patrícia continua com a mão erguida, mas acho que ainda é com algum probleminha, né? Porque havia saído, aí voltou. Mas, enfim, vocês fiquem à vontade, tá? Para alguém quiser já, diante daquilo que já foi falado, quiser interferir, dizer alguma coisa, estamos aqui, tá bom? Por favor. Boa noite a todos. Desculpe pelo meu atraso. Boa noite, Glória. Boa noite, Zenilda. Sim, sim. Você gostaria, Zenilda, de dizer alguma coisa? É a Zenilda, né? Não? Oi, boa noite. Boa noite, gente. Que é um prazer estar com vocês aqui nessa noite, a minha primeira vez aqui. E é isso, eu sou muito tímida de falar. Tá. Obrigado, pessoal. Leda Selma conosco também. Que prazer recebê-la. Olá, Leda. boa noite, tudo bem? Boa noite. Boa noite, que bom. Boa noite. Boa noite, Leda. Boa noite, É uma honra. Boa noite. Oi, boa noite, gente. Minha primeira vez aqui. Que bom, Aruanda. Tô amando a live, gente. Muito bom, tô amando. Então, vamos lá, vamos continuar. Alguém quiser fazer um comentário, trazer uma contribuição, tá? Por favor. Estamos aí para essa conversa. Bom, a Patrícia é engano. O Adalberto Queiroz levantou a mão. A palavra é sua, Adalberto. Adalberto? Oi, Adalberto. Eu gostaria de saber o que está acontecendo. Oi? Tá travando. Parece que está havendo algum problema aí, eu não estou entendendo. Boiadir, acho que a sala foi invadida. Isso, eu retirei. Eu estou com a mão levantada apenas para ressaltar que é relevante que o Gilberto fez a sessão de direitos de A Poesia em Goiás e o Conto Brasileiro em Goiás, que são 2 livros fundamentais para os pesquisadores e para os amantes da literatura em Goiás. Tal como a Leda Selma também, que fez sessão de direito de um livro fundamental, onde ela comenta a vida do Hugo de Carvalho Ramos de modo romanceado, diria assim. Então, às vezes a pessoa não possui o livro físico, mas pode ler o Gilberto em bibliotecafuturo.com.br. Esses 2 documentos, como diz o Antônio Corbatti, fundamentais para quem se dispõe a começar a se formar como crítico. Esses 2 livros do Gilberto são insuperáveis, são livros incontornáveis e estão na Biblioteca do Futuro, em bibliotecafuturo.com.br.
sorte que é só para fazer esse pequeno destaque e agradecer imensamente ao meu amigo, príncipe dos poetas goianos, que é o Gilberto Mendonça Teles. Obrigado, professora. Obrigado a você, rapaz, Adalberto. Lembro com muita simpatia a visita que você me fez aqui no Rio. Foi muito bom. Um abraço, obrigado. Joana Maria, pode fazer uso da palavra, Joana Maria. Vocês acham, na opinião de vocês, que algum desses textos seria útil para mim usar na minha redação do Enem, ou algo desse tipo, já que a literatura brasileira é extremamente rica em informações, em história? Quais textos você está dizendo? O poema? A senhora não acabou de citar esse poema, aí eu queria saber se eu não consigo usar, nem que seja alguma frase ou algumas palavras desse poema que eu possa usar na minha redação do Enem, que esse ano eu farei Enem, né? Mas é preciso que você saiba qual é o tema do Enem, né? Como é que a gente pode dizer... Professor, eu acho que foi uma invasão aqui. Eu já derrubei a questão. Pode ficar. Professora, desculpe interromper, mas será que eu posso dar uma palavrinha? Sim, pois não. Eu queria anunciar que eu e a minha... Gente, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Não se preocupe, Angelo. Pode seguir. Se entrar novamente, eu derrubo novamente. Pode ficar tranquilo. Ah, tá. Então pode ser confusão, né? Tá bom. Bom, voltando aqui eu nem sei mais o que a gente estava falando. Já me perdi aqui. Vi que eu fiz uma confusão danada. Eu vou dar uma saída. Não Depois foi que você. eu entrei, complicou. Não foi você, foi o pessoal aí que entrou e atrapalhou. Agora eu estou desligando. Vou desligando. Pois não. É a Nádia. Ah, sim. Então, você estava dizendo o seguinte: a crítica não é feita na base do impressionismo, mas que problematiza o texto. Nesse caso, é de crítica especializado, que usa uma ordem teórica que se constrói no processo da obra literária. Você parou aí? Sim. Tá bom? Ah, obrigada. Você me fez retomar, né? Na verdade, me fez lembrar o caminho, né? Na verdade, a crítica, esse processo, né, se a gente for pensar, o processo da literatura, ele envolve três agentes, né, ou elementos, né? Ele envolve um leitor, a obra, primeiramente, a obra, né? O leitor da obra, ou o autor da obra, e na outra ponta, o leitor, para fazer a ordem bem arrumadinha, né? É a obra, autor e leitor. E as abordagens, a gente estava falando aqui, né, desses tipos de crítica que ele estava dizendo, que a gente pode supor a partir do poema, né? O de sapato vermelho, o partidário do rei, o marxista, etc. Né? Então, esses três elementos, né, a partir deles, se constrói, né, essa abordagem, ou as abordagens críticas. Né? Então, você tem abordagens que se detêm apenas na obra, né? São as abordagens formalistas, por exemplo, né? Como o formalismo russo, o estruturalismo, o neocriticismo, né? A nova crítica americana, né? E você tem a abordagem que vai para o polo do leitor, né? Que uma delas a estética da recepção, não é? Ou então o pós-estruturalismo, que tem Barthes aí como um dos grandes, né? Talvez um dos mais interessantes, né? Críticos, né? da contemporaneidade, pensando ali da década de 60 para cá, 50 para cá, né? E você tem a outra ponta, que é o autor, né? Tem crítica psicanalítica, né? Que volta para o autor, tem o próprio
biografismo também, que ainda tem validade até hoje, né? Então, são abordagens, cada crítica, cada abordagem crítica, à sua maneira, né, gira, sabe, orbita em torno desses elementos, pensando numa crítica acadêmica, né, numa crítica acadêmica bem mais rigorosa, tá? Então, o Neruda tem também, como eu estava falando, né, essa crítica, uma crítica que de ordem, por exemplo, da sociologia, né, da literatura, ou do materialismo, né, a crítica do materialismo, por exemplo, uma crítica política, uma crítica marxista, por exemplo, materialismo dialético, por exemplo, né, que vai olhar a obra, né, inscrita dentro de uma sociedade, dentro de uma estrutura maior que é a sociedade. Não é? Olha essa obra nesse sentido. Não é? Ela pode abandonar aí um pouco dessa questão aliás, ela abandona, né? Eu estou falando assim com um pouco de rigor, né? Fixando as pontas de cada categoria num lugar, né? Mas o que eu estava dizendo é que a crítica marxista, por exemplo, ela se detém nas estruturas sociais, né? Nas estruturas políticas, né? Que estão ali em volta da obra e não reconhece a sua materialidade, né, como um objeto de análise, né? E assim por diante. Aí, tem alguém pedindo para... Bom, você sabe, né? O Ademir sabe lá melhor que eu. Tem o Marx pontua, o Neruda pontua isso, né? De uma forma poética, né? Ele aponta para isso, tá? Aqui, nesses trechos, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui no meu slide. Vamos lá. Arrumar aqui direitinho para eu não perder. Tá. Bom, a partir do momento em que esses, né, ele vai haver aí digamos, o sossego, né, do poema, é a partir do momento que esses críticos, né, não dão conta dessa poesia, que vão aí uma tentativa, né, de impor um instrumental teórico, crítico, ao poema, não é? E aí o poema sempre escapa, né? A literatura sempre escapa das abordagens críticas, né? A obra sempre escapa, tá? Porque a obra é maior, né? Ela é maior, sabe, do que a sua crítica, né? Eu tenho o Gilberto deve conhecer, tem um amigo que um dia me disse, um professor canadense, que o Gilberto conhece, o Sebastian Joachim, que ele disse uma frase para mim e que ela ficou até como epígrafe da minha tese de doutorado, que até hoje eu carrego comigo, né? Ele me disse, escreveu para mim numa correspondência, no tempo que ainda fazia essa correspondência, não existia o WhatsApp, essas coisas, nem e-mail. Ele me mandou: ler um poema é o mais belo fracasso. Ler um poema é o mais belo fracasso. Olha, por quê? Né? Por que ler um poema é o mais belo fracasso? Né? Quer dizer, o gesto crítico, a abordagem crítica, né, é o mais belo fracasso. É interessante que a palavra belo está aí, né?
adjetiva fracasso, né? Não é qualquer fracasso, né? Não é um fracasso negativo, né? Então, é o mais belo fracasso. É um fracasso, por que que é um fracasso? Né? Porque porque ela escapa, porque ela é maior. Aí que nós vamos chegar a um tipo de crítica que eu vou falar sobre ela no final, né? Que a gente vai tirar aqui, tirar essa impressão que vocês devem estar sobre a crítica que o Neruda está colocando. Ele não está falando de todas as críticas, ele está falando de uma crítica, né, que quer impor ao poema, ao romance, né, uma camisa de força, sabe? Veja bem com que linguagem vocês estão lidando, tá? Vejam bem com qual linguagem vocês estão lidando. E, nesse sentido, é importante um outro poema que eu trouxe, o do Neruda é importantíssimo por conta dessas imagens, né, que me fascinam aí, mas tem um outro aqui que é muito explícito nesse sentido, o Conta Azul. Eu vou lê-lo porque a gente já está avançando aqui no tempo. Veja só que também o início dele é performático, tá? Esse O Conta Azul, do Mário Quintana, que é um poeta nosso, né, muito amado, mas pouco estudado, né, que é considerado um poeta, aí a crítica torce o nariz, né, fala, eu não sei se vocês lembram disso ou passaram por isso, né, mas Mário Quintana foi o poeta das agendas, né? Eu tinha coleção de agendas com fragmentos de Mário Quintana, isso na década de 80 e 90, sabe? Aquelas agendas, né, bonitas, né, assim, bonitas, as capas não eram, né, era de uma cor só, aquela encadernação dura e tal, mas lá dentro você encontrava com aqueles poemas, né, iluminados, né, fragmento de poemas iluminados do Mário Quintana. Foi um poeta, né, que teve uma vida longa, né, escreveu muito, produziu muito, teve tempo de consolidar a sua obra e não mudou porque a crítica achava isso ou aquilo, né? Na poesia do Mário Quintana há uma alegria ali que ele não perdeu nem na velhice, nem com as maiores dificuldades. A Aruanda quer falar alguma coisa. Pode falar antes de eu falar sobre o poema. Cadê ela? Professor, ela está sem som. Ela deixou uma pergunta aqui. Professora, tá. Você acha que escritoras como Agatha Nunes e Maria José imagino-se de Maria José Silveira, né, creio eu, são ótimas escritoras que influenciam a crítica social na sociedade? E diz que está adorando a live. Tá. Se elas influenciam a crítica social? Isso. Sim. A Agatha Nunes eu não conheço, tá? Eu não conheço a obra dela, da Maria José Silveira, sim, né? Naturalmente, esses escritores que têm, né, essa pegada, usando uma palavra muito mais gíria, né, social, né, é claro que elas atuam, né, elas interferem, né, com muito mais vigor na sociedade, muito mais explicitamente na sociedade. É claro que sim. Não é? É claro que Neruda teve, naturalmente, né, muito mais do que Mário Quintana, né, uma participação social, um engajamento, né, social muito maior. Né? A poesia dele, aquele poema dele lá diz, olha, meu poema, né, minha poesia é casa para essas pessoas, simples. Minha poesia é casa, apartamento, né? Ele diz lá apartamento, né? Minha poesia é pão, né? Como o Goulart aqui no Brasil. Tá? Então, são poemas que têm um teor social muito forte, né? E é claro que esses poemas interferem na sua recepção, assim como todo romance, todo conto, né? Você volta também, né? Ninguém passa imune
a um poema. Ninguém passa imune a um poema, só se for, sei lá, né, um leitor insensível, completamente insensível, né, que perdeu um pouco da humanidade, né? Mas eu acho que ninguém passa imune a uma obra literária, sabe? Eu acredito nisso, não é? E defendo isso. Acho que a literatura, ela forma, seja essa que explicitamente tem um engajamento social e não caiu no panfletário, seja essa que não tem explicitamente um engajamento social, sabe? A poesia, ela, embora, né, a gente pode pensar, né, que ela, como diz o Manuel de Barros, já eu vou abrir para o Samuel, só concluindo aqui, ele pode dizer que ela é inútil, né? Esse é um discurso também de ataque, de desconstrução de uma visão da poesia na sociedade, né? E assim, o leitor desatento pode acreditar que o Manuel de Barros quer dizer mesmo que a poesia é inútil, né? E não é verdade, né? Ele não quer dizer isso. É o seguinte, né? Embora ela tenha caído em descrédito, seja esse texto menos lido na sala de aula, não é? É um texto que os professores e as professoras refugam, dizem, diante da dificuldade, né? Eu já ouvi de uma professora, não, eu sou seca para a poesia, né? Ela disse isso, eu sou seca para a poesia. O que ela quer dizer? Que sofrimento está nisso, né? Nessa secura dela para a poesia, né? Embora seja, sabe, ela é aonde, né, é o texto, sabe, muito mais do que a prosa, é o texto de verdadeira criação, aonde há renovação, aonde há alguma, sabe, alguma criação, né, criação, possibilidade de mudança. E, em relação a isso, não esqueçam sempre, sabe, a linguagem, tá? A linguagem, que é a matéria da literatura, né? Ela não é inocente. Em qualquer circunstância, a linguagem não é neutra. Não existe linguagem neutra, tá? Não existe linguagem neutra. A linguagem está marcada, né, pelo seu tempo, pela sociedade que a usa, não é? Está marcada pela história, está marcada pelos movimentos, né, dessa sociedade, sejam movimentos de luta de classe, seja o que for, movimentos culturais, né, ela está marcada por isso, sabe? Seja o mercado onde você vai, não é? A linguagem não é neutra, a linguagem não é essa inocência. Então, a partir daí, pense, tá? A palavra, numa obra literária, ela não é essa imparcialidade, essa neutralidade, tá bom? Samuel, diga alguma coisa aí. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, Samuel. Então, eu vi a senhora falando sobre a influência dos poemas na sociedade. A senhora poderia explicar mais sobre isso? Sobre as obras de Maria José? Olha, eu sou digamos assim, né? O meu trabalho é uma pesquisadora da poesia, né? Eu não posso dizer muita coisa da Maria José, sabe? Eu tenho mais, não que eu não reconheça, que eu não o trabalho dela, né? Eu reconheço, mas eu não gostaria de dizer algo que eu não frequento, sabe? Algo sobre uma obra que eu não frequento, tá? Eu vou te ficar devendo isso, Samuel. Sobre a poesia, né? Assim, eu tenho um arco um pouco razoável, né, de conhecimento que eu posso partilhar com você. Mas sobre a prosa, né, eu tenho alguns autores que eu transito, né,
nas obras dele, mas a Maria José não é especialmente a autora que eu olho com muita, assim, com a minha pesquisa, né? com mais, digamos assim, com mais empenho, tá? Fico te devendo, Samuel, tá bom? Não, ok. E sobre a linguagem neutra, é porque assim, nós estamos em um mês de representatividade LGBTQIA+. E eu não entendi muito o que a senhora quis dizer sobre não existe a linguagem neutra nesse aspecto. Começa por aí, sabe, Samuel? Porque a luta, a luta, né, da LGBTQIA+, né, por uma linguagem neutra, sabe? Então, no sentido de que que tem suas características próprias aí, né, nessa proposta de, sabe, da linguagem não discriminar, não, né, separar. Né? Então, assim, nós estamos reaprendendo a usar a linguagem. Olha, há um esforço, um empenho, né, legítimo para dizer todos, todas e todes. Até de preferência, todas, todes e todos. Né? Há um esforço nesse sentido. Sabe? Então, veja bem, começa por aí. Como? Nós queremos uma linguagem neutra. Veja bem a conotação de neutra aqui. Já traz aí uma luta de grupo minoritário, né? De inclusão. E quando eu usei a linguagem, né? A linguagem não é neutra, é justamente, sabe, um pouquinho, né? Um sentido primeiro da palavra neutra, sabe? A linguagem não é neutra no sentido de que ela é contaminada por aquilo que diz, né? Por aquilo que nós dizemos, pelo seu contexto, pelo meu lugar de fala. Eu estou falando aqui como uma professora. Então, a minha linguagem aqui, ela vem contaminada de tudo aquilo que eu sou, do meu lastro, né, de pesquisadora, né? Vem contaminada aqui da minha visão de mundo, sabe? Vem contaminada do meu momento histórico, vem contaminada daquilo que eu sou, sabe? E aí, nessa história do que eu sou, né, dependendo da minha consciência, há lutas, há conflitos, né? Há conflitos. Vou te mostrar uma coisa. Olha aqui, eu não sei se você entendeu, né? Quer dizer, o sentido de neutro aqui, que eu estou falando, é aquela linguagem isenta, né? Aquela linguagem que limpa, sabe? A palavra limpa, limpa de tudo, sabe? Não, a linguagem, ela está no meio social, a linguagem é social, sabe? A linguagem é social. Diria, olha, não há uma linguagem, né? Não há uma linguagem que seja uma palavra que seja imparcial, sabe? A palavra é social, ela é histórica. Assim como agora a palavra neutra está recebendo essa outra camada de sentido que é trazida por uma luta de um grupo, né, minoritário, ou das minorias, né? Que é outra palavra também tão problemática, que não é minoria, né? Mas é um conceito político esse, de minoria. Entendeu como é, Samuel? Entendi, professora. É que da forma que a senhora disse, é como se a linguagem neutra nunca fosse existir. Não. Foi o que eu entendi quando a senhora falou. Não, de fato, né? Eu estou dizendo assim, olha, a linguagem neutra, né, nesse sentido de que ela não se deixa contaminar, é limpa, né, de tudo, ela não existe, sabe? Agora, uma linguagem neutra, que já é uma proposta social, né, que já vem aí como uma proposta social, sabe? É diferente, é outra história. Olha lá, o Júlio, eu imagino que toda linguagem é discurso. Cadê? Vamos ver no chat aqui o que o Júlio está dizendo. Tá? Eu imagino que toda linguagem é discurso, então jamais neutra, sempre carrega tudo o que a professora Goiandira citou. Né?
Então, ela não é neutra nesse sentido. Ela, quando... E é interessante pensar assim, né? Porque é uma linguagem, essa linguagem do LGBTQIA+, que se quer neutra, né? Ela não vai ser puramente neutra, porque ela vai carregar a luta, né? A luta do LGBTQIA+, sabe? Uma luta, um momento histórico. Então, ela não vai ser totalmente neutra quando eu penso a linguagem socialmente, sabe? Eu não estou pensando a linguagem linguisticamente que eu posso isolar num laboratório e ficar tudo bem. Não estou pensando assim, não é? Não estou achando que o dicionário, por exemplo, né? O dicionário ele nunca é estático, ele está sempre se refazendo, não é? Tá certa? Ah, tá bom. Muito bem, obrigada. Tá bom, então, ainda com essa história do neutro, vai acontecer aqui, nesse poema, uma coisa que pode voltar aí a essa questão, né? Que você tá falando nesse sentido. Não é nem tanto neutralidade, né? Eu tinha me lembrado de uma coisa que eu queria falar sobre isso, mas passou. Veja bem, duas coisas aqui, né? Interessante nesses dois poemas. Um lá é Ode à Crítica. Esse aqui é o Conto Azul, né? Todos os dois títulos referem né, a isso que é produzido no meio cultural, né? Aquilo que é cultura, não é? E, no caso, a cultura literária, aquilo que é artificial. Artificial num sentido mais positivo, sabe? Artificial é aquilo que é construído, sabe? Aquilo que é construído pelo ser humano, pelas mãos humanas, tá? Ode, né? E conto, construído pelos escritores, pelos poetas, tá? Então, esse aqui é o Conto Azul, né? Já começa um problema lá no título, né? Já introduz esse mundo do simbólico, né? E já quebra ali a nossa expectativa, porque o tal conto é azul, assim como o verso lá é verde. E aqui também já começa, sabe, o poeta dizendo: eu já escrevi. Novamente, uma linguagem performativa, né? A entrada nesse mundo aqui, sabe, já diz do próprio ato, daquilo que vai acontecer, né? Eu já escrevi um conto azul, vários até, mas este é um conto de todas as cores, porque era uma vez um menino azul, uma menina verde, um negrinho dourado e um cachorro com todos os tons e entretons do arco-íris. Até que apareceu uma comissão de doutores, as quais, por mais que esfregassem os nossos 4 amigos, viram que não adiantava e perguntaram se aquilo era de nascença ou se... Mas nós não nascemos, interrompeu o cachorro. Nós fomos inventados, tá? Veja o que nos diz esse poema de tudo isso que nós estamos falando, né? Primeiro, esse mundo da escrita, né? A escrita, sabe, que para mim é uma das maiores tecnologias que o homem já criou, né? Que o ser humano já criou. Veja, Samuel, como eu luto para tirar essa história do homem, né, do discurso. Isso é uma coisa que nós estamos aí, que já recebemos, mas que eu prefiro falar ser humano e não falar homem, né? Então, isso faz parte do nosso processo de aprendizagem, de buscar uma linguagem inclusiva, tá? Veja, eu já escrevi um conto azul, né? O que ele nos ensina aqui? Primeiro, né,
Vocês viram a construção de um mundo possível, né? Que é a menina azul, o menino azul, a menina verde, o negrinho dourado e tal. Eu tive o maior problema com essa palavra negrinho dourado, né? Pensei, se levo, não levo, trouxe o poema assim mesmo, né? Ele poderia escrever negro dourado, né? Mas não colocou lá uma adjetivação, menino branco, menina verde, né? Às vezes a gente chega nesses impasses. Eu achei que o poema valeria a pena, apesar desse trechozinho aí, né? Desse fragmento dele, tá? De negrinho dourado. Já introduz aqui, né? Eu diria assim que esse aqui é um poema fábula, né? Que há um mundo construído aqui, um mundo do possível impossível, né? Que se contrapõe ao mundo do acontecido e daquilo que vai acontecer, né? É um mundo do provável aristotélico, né? É um mundo assim que você olha, né? E vê que não bate com aquilo que você aprendeu a vida inteira na escola, né? Uma linguagem voltada, né, para aquilo que é provado, e não aquilo que é provável, né? Aqui não, aqui é uma linguagem do provável. E o que eu gostaria de chamar a atenção de vocês aqui? É para o final, quando ele diz, mas nós não nascemos, interrompeu o cachorro, nós fomos inventados, tá? Isso aqui esse nós somos inventados, sabe? Nos mostra a nós que queremos fazer uma leitura crítica, sabe? Nos mostra com o que nós estamos lidando. O texto literário é um texto de quê? De invenção, sabe? Não pense o contrário, sabe? Não se coloque ali como um crítico que cobra do texto literário outra coisa que não a invenção, outra coisa que não, né? A criação. Não vá cobrar, sabe? Não vá achar o texto literário ali que ele se deve comportar tal qual, né? O texto de história, o texto de economia, sabe? O texto de sociologia se comporta, porque não vai. É o texto de invenção. Então, o crítico, às vezes, há críticos que acham, né, que podem abordar um texto literário, né, achando que aquilo, sabe, pode ser enquadrado, reduzido, né, a uma paráfrase, sabe? A uma paráfrase, né, que tem um referente bem próximo da realidade, né, concreta, empírica. Não é. Quintana está dizendo invenção, tá? Invenção. Por isso o menino é azul, né? Essa comissão de doutores, né? Comissão de doutores é muito bem marcado como um signo, né? Da ciência, comissão de doutores, né? Vem aqui tratar, né? Tentar esfregar e não consegue tirar a cor, né? E botar aquilo de acordo com a realidade factual, sabe? Não é fato a literatura, não é fato. Então, a minha abordagem ali tem que ser, né, respeitando o quê? A imaginação, respeitando o quê? A invenção. Né? E outra coisa, assim, eu penso muito nisso, né? Que a questão da literatura, né? Esse mundo da literatura, sabe, é um outro modo, sabe, ali emparelhado com da ciência, é um outro modo de olhar o mundo,
né? É um outro modo de olhar o mundo, sabe? Que a gente não dá tanto crédito, porque diria assim, a literatura não cura, no entanto, a vacina da Covid, né? Se ela não cura, ela me dá, né? Ela me protege. A literatura não me protege da Covid. Mas não tem cabimento, sabe, comparar, né, esses dois discursos. Não tem cabimento comparar o discurso da ciência, que é maravilhoso, né, com o discurso da literatura. Não é? Então, a gente tem que pensar sobre isso, pensar o que é o literário, né? A crítica tem que pensar o que é o literário, sabe? É importante isso. Vamos ver aqui o chat aqui, né? Parece que o Júlio escreveu muita coisa. Que texto maravilhoso, carregado de sentidos de simbologia e construção culturais sociais, as cores se referindo a raças e diferentes minorias psicológicas, talvez. Sim, o mundo do sujeito onírico e o mundo sonhado, talvez do poeta, um mundo ideal. Sim, nós somos inventados, né? Discurso, invenção, construção social, estética, liberdade, né? É interessante, né, Júlio? Vamos terminar de ler. Está aí a neutralidade, a situação de que o texto literário, a obra, é maior que a crítica o vê sob um prisma, um viés apenas. Por isso o poema, a obra é maior, pois é polissignificativa, pluri, e oferece sempre possibilidade de leitura. Sim, muito bom o texto, né? Realmente. A literatura, ela vai lidar, né? Muito bom isso, Júlio, ela vai lidar com algo, sabe, que nós não suportamos na vida, sabe? É o seguinte, eu acho, né? Pelo menos em sala de aula não se suporta isso, né? O quê? A pluralidade de sentidos, sabe? A pluralidade de sentidos. Você, diante de um poema, né? Diante de um poema, isso vai aparecer daqui a pouco, né? Diante de um poema, nós não temos, né, um único sentido, sabe? Nós lidamos, né, desde o século XVI, XVII, né, nós lidamos com essa questão, né, do iluminismo, né, desse esclarecimento, dessa elucidação do mundo, né? E nós perdemos muito da magia, da imaginação, né, que se tornou a louca da casa, a fantasia. Nós perdemos muito, né, dessa parte, e olha que é uma construção, não é já, né? Dessa parte que é constituinte, que é constituinte da nossa carne, da nossa alma, né? Sabe, do nosso cotidiano, da nossa convivência, sabe? Ela constitui, sabe? Ela constitui a nossa vida, né? Essa matéria que é a nossa vida, né? E nós perdemos isso. E aí, o que acontece? Aprendemos a lidar com um ponto de vista, né? Educado pela ciência, né? Pelo aquilo que é provado. Não estou falando mal da ciência, não, mas nós fomos educados nessa racionalidade, né, científica, objetiva, sabe? Que a crítica padece dela, a crítica quer ser objetiva, né? Tratar algo que não é objetivo de uma forma objetiva e científica. Sofremos com isso. E aí,
O que vai acontecer, por exemplo, com o texto poético? Muito mais do que com o texto literário, com a obra, com o romance, com o conto. Professores, né? Eu falo sempre isso, professores, professoras, né? Sofrem menos quando vão ensinar literatura com o romance, sabe? Se dão muito bem na sala de aula, ensinando uma maravilha que é Graciliano Ramos, né? Até mesmo, apesar da distância de outro contexto, né, mas sempre atual, das dificuldades de linguagem, até mesmo Machado de Assis, com toda aquela complexidade que ele tem, sofre menos. Mas quando se trata de trabalhar com a poesia, é um problema, e não é só aqui, é na França, eu já fiz pesquisas, né? É na França, é na Alemanha também, já fiz pesquisas, não lá, claro, né? Lendo trabalhos de recepção de poesia, principalmente em sala de aula. E o grande problema é o seguinte: lidar com essa pluralidade. Como é possível conto azul? Como é possível construir uma casa, né, um verso ser uma casa? Como é possível um verso ser um relâmpago e queimar minhas mãos? Sabe? Como é possível isso? Né? O que isso pode dizer para mim, enquanto sujeito, a minha subjetividade, né? Como é que ela vai acolher isso? E o que isso pode dizer, por exemplo, o Cristiano Deveras, que acabou de erguer a mão? Sabe? O que isso pode dizer? Então, eu lido ali, né, com o poema, e estou falando de professores e alunos, mas estou falando de todos nós, né? Eu lido ali, sabe, com um poema que é plural, que sempre vai me driblar, sabe? Com um poema que vai me driblar em termos de sentido. Aí vem um grande problema. Já, Cristiano, vem um grande problema. É o seguinte, vamos analisar esse poema. Tá, a autoridade máxima é a professora, e aí é o seguinte, o poema, né, quer dizer isso, isso, isso. E todo mundo tem que pensar que o poema quer dizer isso, isso, isso. Antes, a minha geração, a geração da Nádia, né, sofreu com outra coisa. O que o autor quis dizer nesse poema? Né? Jogava para o autor. O que o autor quis dizer? Sabe? Então, se o autor morreu e tal, era um problema, né? Não dava para perguntar para ele. Né? Tinha que se supor ali, a partir de algumas leituras e tal, o que o autor quis dizer. Não é? A dificuldade, o grande problema de lidar com a poesia é esse, nós não aceitarmos as possibilidades de sentido e conviver pacificamente com isso, sabe? A gente não convive pacificamente com isso. Nós temos que entender apenas isso. Olha, o poema tem que dar um resultado. 2 mais 2 são 4, a fórmula da água, sabe? A fórmula da água é H2O e pronto, né? Temos que... É isso que tem que ser a resolução do poema. E, no entanto, ele deixa tudo em aberto, sabe? Isso é muito difícil para qualquer um. Por isso, o poema nos ensina da pluralidade, nos ensina da diversidade, nos ensina do respeito, né? Do respeito tão necessário hoje a essa diversidade, a multiplicidade de pensamento, a multiplicidade de abordagem do mundo, sabe? E de não redução desse mundo a um pensamento. Né? O poema nos ensina disso, sabe? Vamos ouvir o Cristiano Deveras. Boa noite, professora, novamente. Boa noite. Seguinte, do que a senhora disse sobre o ensino mais de poesia, mais de romance, em detrimento da poesia em sala de aula, essa preferência dos professores, a senhora acha que teria base na questão de hoje em dia ter menos, vamos dizer, menos leitura da poesia, precisar de mais interpretação, por causa dessa
na leitura, essa preferência pelo romance, seria uma versão ao poema, uma vez que o poema ele tem que ser interpretado, ele tem que ser, mesmo que seja um poema pequeno, ele é, às vezes, mais difícil de ser interpretado do que um romance grande, que tem uma linha mais fácil, que não seja muito aprofundado. Uhum. Olha, um poema já traz uma linguagem, né? É plural, né? Plurissignificativa, e aí ele já traz um sentido indevido, digamos assim, né? Um sentido indevido ali, né? Que você entra, muito mais que a prosa, você entra nesse digamos assim, há uma parcela muito grande no poema que, embora o conto você conheça e a cor e azul você conheça como a cor, né? Quando junta conto azul, você não sabe exatamente o que é, né? Embora ele traga um universo reconhecido para você, quando junta ali, cria a imagem, você só pode entrar no reino da invenção, né? Da invenção mais paradoxal, né? Da invenção mais inusitada, mais estranha, né? A essa realidade que nós conhecemos. Tá? Um poema faz isso. E aí causa dificuldades, Cristiano, isso causa dificuldades, porque eu tenho que ter resultado no final. Sabe? Eu tenho que resolver essa fórmula que é o poema no final. E eu não posso deixar pontas, eu não posso deixar conviver ali, sabe, outras possibilidades de sentidos, né? Eu não posso deixar conviver ali, sabe? Não posso deixar que um aluno, né, tenha uma visão diferente daquele poema e que essa é uma leitura plausível, né? Possível para aquele aluno ali, sabe, do poema. Tem coisas que, como eles dizem, viajou na maionese e tal. O poema é mais difícil para mim na base, ele começa aí, sabe, de uma postura do próprio docente, né, em relação à abordagem do poema. Tá? Aí vem, naturalmente, a linguagem, a entrada, a abordagem, né, do poema, sabe, que como você está num ambiente de sala de aula, você quer uma resolução no final e medir isso através de uma nota, através de um trabalho ou qualquer coisa. A prosa, ela é diferente, por quê? Porque a representação do mundo, ela é mais facilmente reconhecível, sabe? São personagens que remetem a seres humanos, né? Que vivem situações assim, bem próximas das nossas, né? Tem traição, tem ambição, tem não sei o quê, tem isso, aquilo, tem as dificuldades, né? A linguagem se aproxima muito mais, né? É uma linguagem que está ali no contexto, mas ela se aproxima muito mais da nossa linguagem diária, você não tem dificuldades digamos, né, de fazer ali o reconhecimento, sabe, daquela linguagem, saber o sentido, sabe? E uma coisa é certa, né? Se a personagem X morre no final, sabe? Ela morre no final. Aquilo ali não se modifica, né? Aquilo não se modifica. Se uma personagem trai a outra, né? Um casal ali, alguém trai, está traído. Faz parte daquela narrativa essa tradição, sabe? E ela está ali amarrada com traição. Faz parte da narrativa a morte no final. Diadorim morre no final do Grande Sertão Veredas. Por mais que o Grande Sertão Veredas seja poesia, né? Seja uma linguagem poética, Diadorim morre. E quantas vezes a gente já quis que Diadorim não morresse, mas ele morre ali, né? Ou ela morre, né? E ela é surpreendente porque, no final, ela morre, mas nos dá
né, aquela notícia de que Diadorim não é homem, é mulher, não é? Que é maravilhoso aquilo no final, que o Guimarães Rosa faz, sabe? Então, você tem essas coisas em relação à narrativa, não é? Tem um poema de um poeta português chamado Lição da Água. Ele vai, assim, na primeira estrofe, são 2 estrofes. Na primeira estrofe, ele diz para você sobre a água, sabe? Como é a água? Ele vai descrever a água cientificamente.